pessoa que inventou o ditado "O mundo dá voltas" foi muito sábia, viu? Há um tempo, quando uma mulher ofereceu um pouco de comida para um homem em situação de rua, ele recusou na mesma hora e pediu para que ela o deixasse em paz. O que o cara não sabia era que os dois estavam ligados há muitos anos e que aquele seria o dia que a sua vida mudaria para sempre. Aqui é o Ivan Lima e hoje comentaremos como boas ações podem trazer retornos incríveis no futuro. Bom, a nossa história começa em um dia aparentemente comum. Os estabelecimentos começavam a abrir, as pessoas estavam indo para o trabalho, a cidade começava a se movimentar. Nesse dia, bem cedo, uma mulher, muito bem vestida, estava andando a caminho do trabalho, quando viu uma pessoa em situação de rua. O contraste entre as condições financeiras era evidente. A mulher aparentemente acostumada com o luxo, com suas roupas chiques, acessórios caros, e o homem, com roupas velhas, passando por necessidades. Ela parou em frente ao cara. E no início, ele até pensou que ela fosse rir da condição dele, como muitas pessoas já tinham feito com ele. Só que, ao invés de rir, ela estendeu a mão. O homem rapidamente pediu para ser deixado em paz, antes mesmo da mulher falar alguma coisa. Mas, para surpresa dele, ela continuou ali, parada. No rosto, um grande sorriso, como de alguém que tivesse feito uma descoberta. "Você está com fome?" a mulher perguntou. E como o homem ainda estava com a guarda armada, ele disse um "não", bem ríspido, e mandou a mulher ir embora mais uma vez. Só que ela estava determinada. E o cara começou a ficar irritado com a presença da mulher. Não havia dúvidas de que ele queria ficar sozinho. Mas ela não ia desistir tão fácil assim. O sorriso dela ficou ainda maior. E então o homem sentiu a mão daquela pessoa em seu ombro. A reação dele foi um pouco mais irritada do que das outras vezes. Em alto e bom som, ele perguntou o que ela estava fazendo e pediu mais uma vez para ser deixado sozinho. Bem nessa hora, um policial que estava passando na região percebeu a movimentação estranha e foi até os dois para ver o que estava acontecendo e perguntou: "A senhora está tendo algum problema?" Ela respondeu: "Nenhum problema, senhor. Estou só tentando ajudar esse homem a se levantar." Essa resposta pegou o policial de surpresa e ele explicou que o nome do cara em situação de rua era Joey e que ele já estava acostumado a atender problemas envolvendo o homem. A mulher explicou que estava apenas tentando convencê-lo a ir até um restaurante para que ele comesse alguma coisa. E não apenas isso. Ela queria tirá-lo da rua fria, ao menos por alguns minutos, e ajudá-lo a começar o dia de outra forma, a começar bem aquele dia. Ouvindo aquilo tudo, Joey, como se chamava o cidadão, só conseguia imaginar que a mulher tinha perdido o juízo. Ninguém nunca tinha demonstrado tamanha compaixão por ele daquela forma. E não importava o quanto a mulher estivesse insistindo, Joey continuou recusando o convite. Até mesmo quando o policial disse que era uma boa ideia, o cara manteve a decisão de não querer ir a lugar nenhum. Entre os muitos medos de pessoas em situação de rua estão o preconceito e a represália por parte das autoridades. A desconfiança com o próximo é algo que se vai desenvolvendo quando ninguém demonstra compaixão, quando o sistema não acolhe.
Muito pelo contrário, exclui. Não é de se surpreender que Joey preferia ficar tranquilo no seu canto. A sorte foi que tanto a mulher quanto o policial não pararam de insistir, até que os dois conseguiram convencer Joey pelo cansaço e o levaram a uma lanchonete. O local ainda estava meio vazio, muitos já tinham tomado café da manhã e ainda não era aquele horário em que as pessoas começam a chegar para almoçar. Joey se sentou em uma mesa do canto e não demorou muito para que o gerente aparecesse e perguntasse diretamente ao policial o que estava acontecendo. O que esse homem está fazendo aqui? O oficial explicou a situação, mas o gerente não queria conversa. Ele disse que um homem como o Joey, no estabelecimento dele, poderia prejudicar os negócios. Agora vocês vão deixar eu ir embora? Eu nem queria estar aqui para começo de conversa, Joey disse com ironia. Mas é como eu estou te falando desde o começo. A mulher estava determinada. De um jeito calmo, ela foi até o gerente e perguntou se ele conhecia a empresa Evans and Partners, um escritório de advocacia que ficava a apenas algumas ruas de distância do restaurante. O gerente disse: Ora, claro que eu conheço. Claro, o pessoal de lá vem aqui toda semana e eles ficam em uma das minhas salas. O homem ainda disse que nessas reuniões semanais ele faturava muito bem por causa da Evans and Partners. Mas por que a senhora pergunta? Então a mulher explicou. Eu sou Holly Evans, a presidente e proprietária da empresa. Aquela informação fez com que todos ali ficassem em silêncio, cada um tentando entender o porquê daquela empresária de sucesso estar querendo ajudar com tanta garra uma pessoa em situação de rua. Holly, é claro, sabia que, ao revelar sua identidade, isso influenciaria a postura do gerente. Enquanto o responsável pelo restaurante ficou paralisado, o policial não conseguiu segurar a risada de toda aquela situação. Antes de se sentar, Holly pediu para que o gerente trouxesse uma xícara de café para todo mundo, enquanto ela explicaria o que estava acontecendo. A empresária olhou diretamente para os olhos de Joe e perguntou se ele a reconhecia. A resposta foi um tanto vaga. O seu rosto parece familiar para mim, mas não sei se nos conhecemos. Talvez você não acredite naquela história de que o universo dá voltas, mas a história de Holly pode fazer você mudar de ideia. Ela disse que talvez tenha mudado um pouco com o passar dos anos. Mas quando Joey trabalhava naquele mesmo restaurante, muitos anos antes, Holly passou pela mesma porta, morrendo de fome e frio. Emocionada, ela não conseguiu conter as lágrimas enquanto explicava que, na época, tinha acabado de conseguir a graduação na faculdade e chegou na cidade em busca de um emprego. O policial até perguntou se a história era verdade, já que era difícil imaginar que uma mulher como ela passou por necessidades algum dia na vida. Como ela não tinha encontrado nenhum trabalho quando se mudou, a vida de Holly começou a virar de ponta cabeça. Sem muito dinheiro, ela acabou sendo despejada do apartamento e precisou ficar alguns dias na rua. Poucos, mas o suficiente para que ela entendesse como é a vida das pessoas nesse tipo de situação. Em um dia, quando estava muito frio e ela estava quase desmaiando de fome,
Holly viu o tal restaurante e decidiu tentar a sorte, mesmo sabendo que as chances de conseguir comida eram bem pequenas. Só que Joey recebeu a jovem garota com um grande sorriso no rosto. Na mesma hora, as memórias começaram a voltar. E ele disse que ficava no caixa quando ela perguntou se poderia trabalhar por comida. Mas como isso era contra as regras do restaurante, Joey não conseguiu ajudá-la daquela forma. Mas ele não ia deixar a jovem na mão. Joey pediu para que ela esperasse um pouco e então retornou com um grande sanduíche. Nas palavras de Holly, o maior que ela já tinha visto. Ele também arranjou uma xícara de café e ela desfrutou do lanche em uma mesa no canto, talvez até a mesma em que eles estavam sentados. A jovem Holly até pensou que Joey teria problemas com aquela boa ação, pois ele havia pagado pela comida. Só que aquele era o dia de Holly. Ela se acalmou e percebeu que tudo na vida poderia ficar bem. Naquele mesmo dia, ela encontrou um emprego e, durante os anos, trabalhou duro o suficiente para chegar ao topo da empresa. Foi então que ela decidiu começar o próprio negócio, que acabou se tornando bastante próspero. Ela entregou a Joey um cartão da firma e disse que quando ele terminasse de comer, era para ir até o RH da empresa, porque ela iria ajudá-lo com emprego, dinheiro e até mesmo moradia. Se você precisar de alguma coisa, a minha porta sempre estará aberta, disse ela. Que coisa, hein? Um verdadeiro exemplo de que quanto mais boas ações você faz, mais coisas boas acontecem em sua vida. Não acredita? Pois é. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.